uma condenação que vai ficar para a história e ele nunca mais vai sair da cadeia. O Brasil está totalmente de ponta cabeça. Teve uma dancinha, inclusive. Não sei nem se eu vou te mostrar, porque é vergonhoso para nós do Alcolumbre diante de tudo que está acontecendo e os resultados do apoio do presidente Bolsonaro, que de dentro da cadeia mostra uma força política gigantesca. São esses e outros assuntos que eu vou falar para você a partir de agora, nesta noite de quarta-feira, dia 4 de fevereiro do ano de 2026. O bicho tá pegando e eu quero te contar tudo para você ficar informado daquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Eu só vou pedir para você dar o seu like, para você compartilhar, inscreva-se em nosso canal e vem ficar aqui junto comigo. É importante você fazer isso. A primeira notícia que eu trago é essa aqui do Alan dos Santos, dizendo simplesmente dessa condição do presidente Bolsonaro, que chamou a atenção de todo mundo. Olha isso daqui e já vou falar da condenação perpétua, já vou falar. Como é que alguém sequestrado, torturado, calado, sem poder se comunicar, só teve uma carta enviada para dizer que é o filho dele quem vai ser candidato a presidente, e mesmo assim ele se torna o centro gravitacional do debate político nacional. É. A força do Bolsonaro é muito maior do que nós imaginamos. Muito. Porque os inimigos é quem mostram qual é o tamanho da força gravitacional do Bolsonaro. Uhum. Falando um pouquinho aqui de física, não porque eu acredite, mas só pra falar, né? Quando você tem um corpo maior, ele é quem determina o centro gravitacional daquele espaço. Tô correto? Max é quem entende física. Tô falando besteira ou não? Correto. Por exemplo, o Sol tem uma massa muito maior, então ele é quem determina o centro gravitacional ali. É isso, né? E aí, todas as tentativas... Eu tô dizendo que o Bolsonaro é Sol, não, tá? Pelo amor de Deus. Então, Antes que algum retardado venha falar Então, quando o Flávio Dino entra no plenário do STF... quando o Flávio Dino entra no plenário do STF, ele determina o centro gravitacional físico, né? Não é nem moral e nem decisório. Mas tamanho. o Bolsonaro, isso é uma das coisas que eu gosto muito de que o público entenda. Esqueça o fato de que você confia no Bolsonaro, você gosta do Bolsonaro, você apoia o Bolsonaro. Esqueça o fato, se você não apoia, não gosta, né? Esqueça o fato que você acha que o Bolsonaro deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. Eu não quero saber a opinião de vocês agora. Entenda, eu quero tratar de fatos. O fato é, esse pedido mostra a força gravitacional do Bolsonaro no cenário político. É. Porque ele não está falando, ele não está dando entrevista, ele não está podendo se comunicar, ele não tem pronunciamento. A única opinião dele, que é uma opinião / decisão, foi a carta dizendo: entrego a você, meu filho, Flávio Bolsonaro, para que você leve meu legado adiante e a gente lute pelo nosso povo. Foi só isso que ele fez. Isso foi o suficiente para mudar o cenário de pesquisa eleitoral, aquilo que eles comentam conosco. É bom vocês saberem disso. É Isso modificou o Congresso Nacional. Porque se o Legislativo, ao invés de ter que debater leis, né, para derrubar leis desnecessárias, implementar leis novas, mais atualizadas, não. Querem ir para cima do Flávio, em decorrência da decisão da carta do presidente. Isso mostra que qualquer tentativa de substituição do peso gravitacional do Bolsonaro vai falir. Vai ser falha. Vai. Será falha. Então eu digo isso pra vocês, pra que vocês entendam. Não é que eu vou falar em meu nome, que eu não falo o nome do Max, nem do Ramage, nem das pessoas que escrevem colunas na timeline. Tô falando em meu nome. Qualquer tentativa de substituição da autoridade do Bolsonaro será, assim... Ou eles se unem junto para poder a gente levar o Flávio até o determinado lugar onde tem que ir, ou senão todos vão perder, né? Aqui tem uma notícia do Tarcísio colocando 100 escolas no estado de São Paulo como estado cívico-militar. Tem a dancinha que eu te falei, olha que ridículo, gente. Olha que ridículo. Isso pra mim é ridículo. Isso pra mim dá nojo. Isso é ridículo. O Brasil precisa aprender. O Brasil precisa aprender muita coisa. E eu vou falar mais. Eu recebi um vídeo aqui, eu vou falar mais. Se você ficar chateado comigo, aí é uma questão sua. Eu recebi esse vídeo aqui, ó. Deixa eu parar o Alcolumbre. Gordinho. Não, para aí. Não é tocar música aqui, não. Sai pra lá que eu vou colocar daqui a pouco a condenação deste cara aqui. Mas antes, olha aqui, eu recebi esse vídeo aqui, ó. Do dia da marcha
Tá vendo o dia da marcha? Esse é Valdemar Costa Neto e o povo aplaudindo Valdemar Costa Neto. Olha lá, o povo aplaudindo Valdemar Costa Neto. O povo batendo palma para Valdemar Costa Neto. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que a direita vai aprender? Quando é que a direita vai aprender? Um homem condenado pelo mensalão. Estão batendo palma pro cara, poxa. Aqui não. Ah, é dono do PL. Que se lasca o PL. Meu apoio ao presidente Bolsonaro, ao Flávio. Eu não bato palma. Aqui no meu canal não fala. Nossa, Alberto, aqui não fala. Eu não sou massa de manobra não, gente. Ah, porque ele tá do lado do Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa do partido. E pra mim, ele é um oportunista. Pra mim, ele é um oportunista. Agora, ver gente da direita batendo palma pra esse cara. Ah, vocês estão de sacanagem comigo. Um homem nos Estados Unidos, este homem, vou tirar o áudio, esse homem foi o que tentou assassinar Donald Trump. Sabe o que aconteceu com ele agora? Saiu a notícia, está se espalhando no mundo inteiro. Sabe o que aconteceu? Ele foi condenado à prisão perpétua. Este homem que está na sua tela, ele nunca mais sairá da cadeia. Ele nunca mais vai sair. E para nós aqui no Brasil, tem bandido vagabundo saindo pela porta da frente, enquanto um homem honesto está preso. Isso aqui a gente tem que tirar como lição. Um homem tentou contra a vida de um presidente da República. Ele vai ficar na cadeia o resto da vida, enquanto Adélio tá dando entrevista por aí falando que quer ser candidato a presidente junto com William Bonner. Isso é conversa. Isso é conversa pra soltar o cara. Isso é conversa pra falar que o cara é demente. O cara deveria ir pra cadeia o resto da vida e não só contra um presidente da República, mas aquele que tira a vida do outro. A gente precisa aprender muita coisa, Brasil. Desses outros oficiais, isso vai provocar uma mudança significativa no cumprimento das penas, né, desses militares já condenados. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele perder realmente a patente, ele pode, inclusive, ter que sair da prisão militar e ir para uma prisão comum. Hoje, ele está na Papudinha. Essa mudança também valeria para os generais Walter Braga Neto, que está preso na Vila Militar, no Rio de Janeiro, o Paulo Sérgio Oliveira, que está no Comando Militar do Planalto, além de serem transferidos, né, para uma prisão comum. Como disse o Pedro aqui, o salário dos militares seriam repassados para a esposa ou para os filhos em forma de pensão. Esse benefício é conhecido como morte ficta, está previsto na legislação das Forças Armadas. Além dessas mudanças, a perda da patente é especialmente preocupante para esses militares por causa do caráter simbólico. Pedro Venceslau já está comigo aqui. Pedro, qual é a avaliação dos juristas com quem você conversa sobre esse processo? Thaís, os juristas dizem que, tecnicamente, Jair Bolsonaro poderia ser enviado para a prisão comum, poderia ir para a Papuda e deixar a Papudinha. Mas eles acreditam que é difícil que isso aconteça. Todos os militares, na verdade, teriam que ir, supostamente, para a prisão comum, porque perderiam a prerrogativa da credencial militar. Agora, no caso do ex-presidente da República, ele estava na superintendência da Polícia Federal e os juristas chamam atenção para isso. Ele deveria já há algum tempo ter ido para a Papudinha, porque é um estabelecimento militar que recebe pessoas que vieram ou da caserna ou que são ex-policiais. Mas, assim como aconteceu com o presidente Lula, então ex-presidente Lula, ele ficou na superintendência da PF. Um dos advogados me alertou que, no caso do Lula, ele ficou todo aquele período de 582 dias sem que o processo tenha transitado em julgado, ou seja, em prisão preventiva. E, por isso, não houve esse debate sobre ir para uma prisão comum. O fato é que não existe na legislação brasileira, apesar de a gente já ter alguns casos de presidentes condenados, um parágrafo, um inciso que determine que ex-presidentes têm algum tipo de cela especial. Não, era só o que faltava, né, gente? Será que nós vamos ter que chegar nesse ponto de ter que ter rotina. uma cláusula da Constituição ou da lei que diz o seguinte: olha, se você for presidente da República e cometer crimes e for condenado, enfim, você terá uma condição X, né?
O Collor, por exemplo, primeiro ele ficou alguns dias num presídio em Maceió, mas numa cela adaptada, numa cela de Estado Maior. E ele não é militar, não tem patente nenhuma, então supostamente ele não deveria ter ficado lá. Né? No caso havendo uma interpretação, né? Uma interpretação levando em consideração a patente civil, vamos dizer assim, a patente civil de um ex-presidente da República. E ex-chefe das Forças Armadas. Claro. No caso de Michel Temer, ele ficou poucas horas detido, também ninguém cogitou enviá-lo para uma cela comum, ele ficou num espaço adaptado para ele. Agora, a leitura de todos os juristas é que é questão de tempo até que Jair Bolsonaro vá para a prisão domiciliar. Todo o esforço da Michelle, da família, é no sentido de sensibilizar o Alexandre de Moraes e tem resistido a essa proposta dele ir para a prisão domiciliar, mas devido ao estado de saúde do ex-presidente pode ser o caminho mais provável. O Alexandre de Moraes tem sido, vamos dizer assim, tem acatado alguns pedidos, né? Pedidos de visita, tanto que a gente praticamente aqui já não é mais rotina do noticiário brasileiro a gente ficar tratando do dia a dia do presidente, do ex-presidente, porque ou estava no hospital ou estava na Superintendência da Polícia Federal, que era um local, inclusive, de melhor acesso. A imprensa conseguia chegar mais perto, né, de onde estava o ex-presidente. Agora não mais, né, Pedro? E no caso do Lula, quando ele ficou preso mais de 500 dias, se estabeleceu um acampamento em volta que virou um lugar de fazer política, né? Então você tinha lideranças do Brasil inteiro que iam para lá, e as visitas para o Lula e as visitas para o Bolsonaro são fatos políticos, porque são visitas que são marcadas para organizar o cenário eleitoral, para determinar candidaturas. Por isso que todo mundo fica muito atento, né? Quem Bolsonaro recebe de visita, quem ele chama, quem ele deixa de chamar. Agora, o ministro Alexandre de Moraes proibiu acampamentos ali na frente da Papudinha. Pois é, e o que não aconteceu quando Lula estava preso na Superintendência da Polícia Federal. Mas não tinha acontecido o 8 de janeiro, que é um precedente que causa um alerta. E um acampamento pode começar pequeno, discreto, mas ele pode se transformar num lugar também de alto risco, até para o entorno ali da Papudinha, né? Claro. Obrigada, Pedro. Até já. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, tem um pelotão aqui com a gente. A gente veio aqui fazer aqui o requerimento, o protocolo de requerimento, né, simbólico da CPMI, do Banco Master. Com quem que a gente fala? É isso aí, pessoal. Acabamos de fazer aqui o protocolo do requerimento de criação da CPMI do Banco Master. 280 assinaturas, é um recorde histórico. O recorde anterior era da CPMI dos Correios, 223. E nós temos aqui 42 senadores assinando, 238 deputados. Isso demonstra o eco da rua, a classe política, o Congresso Nacional, atendendo aos anseios da população que quer que o Brasil seja passado a limpo. Não admite mais que haja essa prostituição institucional que aconteceu com o nosso país, e a partir de agora nós esperamos que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, possa fazer o seu papel como presidente do Congresso e ler o requerimento para a instalação, porque inclusive é regimental, é automático, ao contrário de CPI, que é discricionário. Ele pode decidir não instalar. A CPMI, de acordo com o regimento interno do Congresso, artigo 21, é automático a partir do momento que é instalado com o número de 198 assinaturas, e nós temos muito mais aqui, e vamos fazer com que as investigações possam avançar, sobretudo sobre esses que se julgam acima da lei. Valeu. Obrigado. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados para a iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos.
Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter um retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício. O presidente Lula vai ter uma agenda bastante cheia, com muitas viagens nesse início de ano. Além dessa ida ao Panamá, o presidente deve visitar a Índia e a Coreia do Sul já no mês que vem. E é possível que o presidente Lula vá até a Casa Branca logo depois. E aí, Jussara Soares mais uma vez com a gente. Essa viagem é importante para o governo, pensando nas eleições, né, Jussara? Exatamente, Márcio. Claro que o Brasil, a diplomacia brasileira, tem prioridades urgentes, como, por exemplo, o próprio citado pelo presidente Lula na chegada dele ao Panamá, que é a questão da Venezuela. Tem, obviamente, antes de tudo, ainda a questão comercial, a tarifas que ainda precisam ser retiradas sobre taxa. Também a questão do Conselho de Paz, que o presidente chegou a falar ontem diretamente a Donald Trump. E outro detalhe também, que o presidente Lula deve aproveitar este encontro para falar sobre a reforma da ONU, do Conselho de Segurança. Deve ser estes os temas prioritários. Mas, Márcio, essa visita ela é estratégica no ano de eleição aqui no Brasil, eleição presidencial. Essa é uma apuração minha no Palácio do Planalto, que eles veem uma oportunidade do presidente Lula fazer uma vacina para evitar qualquer interferência ou tentativa de interferência nas eleições aqui. Qual que é o receio, de modo geral, da ala política do governo Lula? É justamente que aqueles mesmos interlocutores da direita brasileira que atuaram para que houvesse uma tarifa, um tarifaço contra o Brasil, envolvendo ali o ex-presidente Jair Bolsonaro, que este mesmo grupo possa tentar, de alguma forma, influenciar Trump para as eleições agora, neste ano, em outubro. Então, muitos me dizem que pode ser, sim, uma oportunidade. E o que eles dizem? O presidente Lula tem se mostrado, ou vai reforçar neste encontro, que apesar das divergências que ele mostra a Trump, e nunca escondeu disso, inclusive pelas declarações públicas que vem fazendo, é que ele é um interlocutor confiável para Trump. Então, é neste sentido que eles veem também como uma oportunidade esse encontro, de tentar afastar qualquer tipo de interferência nas eleições deste ano. Claro, eles citam, muito bem que durante algum tempo a direita brasileira conseguiu, sim, acesso ali ao entorno de Trump. Então, a ida de Lula lá no Salão Oval mostra que uma relação está mais azeitada. Chegou a um nível de confiança que eles podem, inclusive, discordar. Então, é um momento que eles devem aproveitar, ou pelo menos o Palácio do Planalto acredita que isso possa ficar mais claro. Embora, como eu disse aqui, a diplomacia brasileira acaba dizendo o seguinte: tem as outras prioridades, a gente sabe que está lidando com um interlocutor muito imprevisível, que é o caso de Donald Trump, mas a ala política, aquele entorno mais próximo de Lula, o Palácio do Planalto, vê essa oportunidade de fazer, inclusive, uma blindagem, como eu disse aqui, uma vacina, evitar que Trump possa, em algum momento, tentar fazer alguma interferência aqui. O que me diziam anteriormente, Márcio, é que eles já imaginavam que o Trump fosse não envolver diretamente nas eleições deste ano, mas havia sim um receio do que o seu entorno, as big techs, de alguma forma pudessem tentar entrar nessa eleição, entrar para este debate. Então, agora chegou o momento desse encontro, que me dizem que a previsão que deve ocorrer mesmo em março. Ainda não começaram as tratativas, de fato, para oficializar esta visita oficial do presidente Lula à Casa Branca, mas eles dizem o seguinte: o ambiente agora é mais convidativo, é possível sim que o presidente Lula vá ali ao Salão Oval conversar olho no olho com Donald Trump. Isso é a especialidade do PT, utilizar verba pública para se promover eleitoralmente. Com todo o respeito ao Datena e à carreira que ele teve, mas a real é que hoje ele já está no final de carreira, não estava nem conseguindo mais ficar em emissoras, estava saindo o tempo todo, arrumando confusão. E para você ganhar um salário de 100 mil, na minha ótica, tem que ter um custo-benefício. Uma coisa é o Datena ganhar um caminhão de dinheiro nas emissoras, empresas privadas que têm patrocínio e que ele tem audiência, e você tem uma correspondência entre o que entra de grana e o que é pago como salários, das celebridades. Não é o caso da EBC. Qual que é a audiência que a EBC tem?
será que algum programa dessa emissora chega a 0,1, 0,2 de audiência? Porque se a gente pegar, por exemplo, só como referência, canais de notícia a cabo, como por exemplo Globo News, Record News, Band News, etc., eles oscilam mensalmente numa faixa de 0,4 a 0,7, 0,8 pontos de audiência por mês. Ou seja, nem eles chegam em 1%. Agora, a EBC, eu acho que não chega nem a 0,1, sinceramente, eu não sei, mas eu imagino que nem chega a 0,1. Então não tem custo-benefício, não justifica esse salário de 100 mil reais. É claro que eles estão se aproveitando também para trazer o Datena, uma figura popular, né, que dialoga com o povo, mas, de novo, já passou o auge da sua carreira. E eu vejo muito, nessa gestão petista, a EBC trazer artistas globais, pessoas que já foram grandes, mas que estão em fim de carreira, talvez até melancólico, dando 100 mil de salário. Tem até uma outra da Globo, acho que é Cissa Guimarães, se eu não me recordo, que ela também apresenta um programa hoje que não tem audiência nenhuma e, se eu não me engano, ela também tá ganhando nessa faixa, tá? Então, assim, a companheirada sempre fica feliz da vida em governos petistas, né? E a gente também pode fazer uma associação com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma outra ferramenta para você deixar a companheirada feliz. Aí você pode colocar incêndio na floresta que ninguém vai falar nada, entendeu? Tipo, é uma forma de você silenciar aí os militantes que, se não for por dinheiro, eu acho que boa parte deles colocariam a boca no trombone. Mas como são regiamente pagos, então o silêncio acaba sendo comprado. Sem generalizações, obviamente, mas eu acho que esse é o modus operandi por trás. Esse, eu acredito que seja o racional dessa gente. Representando o Novo, junto com a nossa líder até o ano retrasado, Adriana Ventura, que está conosco aqui também. E eu quero saudar a iniciativa da oposição como um todo, na pessoa do deputado Carlos Jordi, que desde o início estava absolutamente confiante na coleta das assinaturas, no período de recesso parlamentar, e mesmo diante de tantas pressões que foram feitas para retiradas de assinaturas. É importante nós lembrarmos isso. Houve um movimento para que se fossem retiradas as assinaturas e, de fato, houve, inclusive, aqueles que assim o fizeram. Carlos Jordi nunca recuou. Cabo Gilberto, líder da oposição, tampouco recuou. Tivemos lá no Senado também a liderança do senador Rogério Marinho para buscar as assinaturas e a parceria do Novo lá também, que também protocolou um pedido de CPI no Senado do senador Eduardo Girão. E por que é tão importante nós mencionarmos tudo isso? Porque temos um número recorde de deputados e senadores que querem uma investigação. Isso não é à toa, não é por acaso. Só confirma que o Brasil acordou, que a sociedade brasileira, a imprensa, que aliás também está aqui presente em peso, quer o Brasil passado a limpo. Todo esse rolo do Banco Master segue um modus operandi que já dura, pasmem, quase 10 anos no nosso Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar do amigo do meu pai, do mesmo Dias Toffoli. A imprensa foi censurada na época, a revista Cruzoé teve de sair de circulação. E logo depois foi dado todo tipo de desculpa, de justificativa para inquéritos ilegais que só reforçaram um poder arbitrário e autoritário de um Supremo Tribunal Federal que já saiu da lâmpada como um gênio que ninguém sabe mais como colocar de volta. Mas nós aqui temos sim a solução. E passa por um Congresso verdadeiramente altivo, um Congresso verdadeiramente atuante, que instale a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Banco Master, assim como instalou a do INSS. Os resultados do nosso trabalho na comissão do INSS são claros, são claríssimos. Mais de 20 pedidos de prisão foram feitos, dos quais mais de 10 já foram executados, e o careca do INSS está preso hoje, também graças ao trabalho da CPMI do INSS. A revelação de que Lulinha recebia uma mesada, não sei se ainda recebe, de 300 mil reais do careca do INSS, também foi graças ao trabalho da Comissão Parlamentar Mista. E é por isso que o Banco Master precisa ser alvo desta CPMI agora proposta. E Davi Alcolumbre não terá alternativa se não instalá-la na primeira sessão do Congresso Nacional.
Chega de desvios, chega de desmandos. O Brasil precisa ser passado verdadeiramente a limpo. E não importa, doa em quem doer. Corrupto, bandido, precisa pagar pelos seus crimes. E o Congresso Nacional vai botar o dedo na ferida e prender aqueles que precisam estar na cadeia e não vivendo livres na sociedade. Muito obrigado. É óbvio que eu votei contra o projeto Casa do Povo do Lula, porque eu sou a favor do Gás dos Brasileiros, que é um programa que já existe e que o Lula só quer complicar. Antes o auxílio ele caía direto na conta da mãe de família, ela decidia onde comprar. Agora, o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você vai ter esse benefício, sem autonomia, sem liberdade. E no final das contas, vai deixar o seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas para ter voto nas eleições. E o povo sabe disso, mas não custa perguntar. Se a pobreza caiu, como o Lula diz, por que 50 milhões de brasileiros ainda dependem de gás gratuito para cozinhar? Essa daí a esquerda não sabe responder. Literalmente a esquerda está comemorando que 50 milhões de brasileiros precisam ainda ter auxílio gás, ou seja, a pessoa não tem gás para poder cozinhar. E eles colocam isso como, enfim, como algo espetacular. É realmente a esquerda colocando as pessoas no voto de cabresto, para poder depois cobrar o voto delas. Olha, já que eu te dei gás, agora você vota em mim. A gente deveria estar lançando inovações tecnológicas, inovações a respeito da educação, aumentar o ranking, né? Que a gente está de forma péssima no ranking de educação. A gente deveria estar tendo inovações no âmbito de saúde, mas não. O PT, depois de 20 e tantos anos aí, né, na presidência, continua dando a notícia que você vai ter gás de graça. Meus parabéns aos envolvidos aí. Acabou o evento aqui, mas a galera não tem jeito não. Entendeu? Os brasileiros estão em tudo quanto é lugar. Aqui, ó, e tem uma surpresa ainda. Calma aí, calma. Que isso? Vai lá. Aqui, ó, se liga. 22 é Bolsonaro pra sempre. Mas me conta pra galera aqui que você acabou de falar comigo aí. Ó, eu tava trabalhando 160 quilômetros, corri pra ver o homem. Parei aqui, eu vim pra cá, tá? Fiquei aqui, você não estava. Voltei pra casa, tomei um banho e vim encontrar você. Porque você é referência no mundo, irmão. E você era o quê? Você era o quê? Eu era PT, eu era Lula, até morrer. E eu sei a musiquinha, tá? Mas eu vou dizer uma coisa. Comer picanha na Europa é fácil. Vai comer no Brasil, você que é petista, que mora aqui, volta pro Brasil. Aqui, ó, Cruzeirão aí, ó. E Brasil, ó. Bora. A seleção brasileira não é vermelha, é verde e amarelo, ó. É isso aí, ó. Minha pátria, tá? E esse Bora. aqui merece, tá? Vamos pra ser cima. presidente do Brasil, tá? Vamos pra cima. Vamos pra cima. STF, PT, Vorcaro, Centrão estão todos em pânico com o novo preso do caso Master. Gente, todo dia uma nova bomba e a bomba de hoje foi entregue em mãos pela Polícia Federal, que prendeu um dos personagens-chave desse escândalo do Master. Olha aqui comigo essa reportagem do Globo. Ex-presidente do Rio Previdência preso em ação conjunta da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Antes de eu te explicar aqui os fatos desse caso, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Sabe o rombo de mais de 40 bilhões de reais que o Banco Master deixou e que foi coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, o tal do FGC? Pois bem, gente, o FGC ele cobriu algumas categorias de investimentos até 250 mil reais. Então, se você tinha um investimento lá de 100 mil, 150, 200, 250 mil reais em um CDB, você foi coberto. Ou seja, o FGC foi lá e essa espécie de seguro nosso, que é o FGC, uma seguro não contra a batida do carro, mas contra a quebra do banco, esse FGC vai lá e paga para você de volta. Mas tem alguns investidores que não vão receber nada de volta tão cedo, porque os seus ativos, os seus investimentos, eles não eram cobertos pelo FGC. Não era, por exemplo, um CDB, ou então o valor investido passa de 250 mil reais. E os aportes do Rio Previdência entram nessa categoria que não é protegida por esse seguro que é o FGC. Para você que não sabe, gente, o Rio Previdência é uma espécie de instituto que é responsável por pagar pensões e aposentadorias de mais de 235 mil servidores do estado do Rio de Janeiro. Esse instituto ele recebe os valores dos servidores, que é descontado dos salários deles todo mês, e aí fica com uma bolada de dinheiro que vai usar para pagar as aposentadorias lá na frente, no futuro. E enquanto isso, o dinheiro fica investido, rendendo. Mas é a obrigação dos administradores investir em investimentos sólidos. Mas sabe o que o Rio Previdência fez? Aplicou 970 milhões de reais em letras financeiras podres do Banco Master. Que sabe quem que vai ter que pagar? Vão ser os servidores que confiavam que um dia teriam direito à sua aposentadoria ou à sua pensão. Por quê?
O que faz, gente, com que um presidente de um órgão tão importante, que cuida do futuro das pessoas, das aposentadorias, das pensões, faça um investimento desses, uma coisa dessas? Veja, a gente tá falando aqui de investir em algo que lá atrás já se sabia ser arriscado. Por que foi lá e comprou títulos do Master, hein? É isso que eu preciso que você entenda. Vorcaro, com a sua ostentação e compra de apoio político e institucional, ele não comprava só amizade e proteção do judiciário e do Centrão, não. Não é amizade que ele estava atrás de dinheiro. Ele comprava apoio a medidas como essa. Ele se aproximava de funcionários públicos ou de políticos que tinham indicado funcionários públicos para chefiar institutos de previdência, órgãos públicos, que poderiam colocar milhões em dinheiro público no banco fraudulento dele. Isso tudo de acordo com as investigações. Então, é possível que tenha havido pagamento de propinas aqui, ou para os gestores do Rio Previdência, ou para os políticos que indicaram esses gestores. A gente ainda não sabe, quem vai dizer isso no fim vai ser a polícia e a justiça. Mas, em outros casos, já se provou que é assim, gestores de fundos que se vendem, que recebem propina para direcionar investimentos para papéis e títulos podres. Então é isso que a polícia vai investigar se aconteceu aqui. Só que, se você acha que o prejuízo é de 970 milhões e esse já é um valor alto, gente, não. Ele é ainda pior do que isso. Pior do que você imagina. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, deixa eu ver se acho aqui, não, nessa reportagem aqui, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro incluiu no cálculo as perdas dos investimentos que o Rio Previdência fez em fundos administrados pelo Master. E isso elevou o tamanho do prejuízo para, pasmem, 2,6 bilhões de reais. Só num fundo. Só do Rio Previdência e do Rio de Janeiro. E o presidente do Rio Previdência, que autorizou esse investimento, ele estava fora do Brasil desde janeiro, quando a Polícia Federal deflagrou a primeira fase dessa operação, da qual ele foi um dos alvos. Dá uma olhadinha aqui no que essa matéria aqui fala. De acordo com informações preliminares, o Davis, que estava fora do Brasil, chegou na manhã desta terça-feira no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, alugou um carro e estava na Via Dutra em direção ao Rio quando foi interceptado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. A prisão dele agora, gente, é por suspeita de manipulação de provas e suspeita de ocultação de patrimônio. Após a primeira fase da operação, a Polícia Federal identificou movimentações suspeitas no apartamento do investigado, como a retirada de documentos. A polícia monitorou ainda a manipulação de provas digitais e identificou a transferência de 2 veículos de luxo para terceiros. Agora presta atenção aqui. Antes de eu te contar quem que está em pânico com essa nova prisão, eu quero te trazer um alerta. Se você quer se blindar financeiramente, não depender do governo ou de um fundo de previdência como esses envolvidos em escândalos e que tem um futuro tranquilo, garantido, eu quero recomendar para vocês o Time Lion, que é patrocinador aqui do nosso canal e é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil, que tem mais de meio século de solidez. O consórcio é uma forma muito cuidadosa de você cuidar do futuro daqueles de quem a gente mais ama, porque ele permite para você criar uma disciplina financeira real para comprar aquele bem que você sempre sonhou para você, para sua família, um carro, uma casa, sem se endividar com um financiamento, sem pagar os juros estratosféricos de hoje e de forma disciplinada e planejada. Ou ainda, você pode comprar imóveis para alugar. E aí, com o aluguel, você vai lá e paga ou ajuda a pagar a prestação dos seus consórcios. Isso te ajuda a preparar a aposentadoria para o futuro, para você viver de renda dos aluguéis lá na frente. E o Time Lion entende tudo disso, ele atende todo o Brasil e ele está pronto para te ajudar com os seus objetivos. É só você clicar na descrição aqui, que eu vou deixar um link, ou então nos comentários também vou deixar o link, ou por meio desse QR Code. Ó, não deixa para depois, pode ser tarde demais, cuida do seu futuro agora. E agora bora lá, sabe quem que deve estar em pânico com essa prisão que aconteceu agora? O STF, o PT, Vorcaro e o Centrão. Porque esse ex-presidente do Rio Previdência, gente, é um peixe pequeno, que pode muito bem achar que não vale a pena ele passar a vida na cadeia, enquanto os peixes grandes se safam. E aí ele pode decidir dar um passo para delatar. E se ele delata, isso aumenta os incentivos para que os demais envolvidos nesse caso delatem também, inclusive o Vorcaro. É como aconteceu no Lava Jato. Depois que o primeiro começa um grande efeito dominó, porque ninguém quer se ferrar sozinho. Grande abraço, até o próximo vídeo, já trago mais novidades para vocês. Mari, eu
não posso deixar de começar sem fazer uma menção a um momento muito especial que a gente está vivendo aqui na Gazeta. Eu viajei há poucos dias para comemorar o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa Fernanda, que virou minha avó depois do casamento. E ela é bisavó dos meus filhos. E pense, gente, uma pessoa de 90 anos viveu a Segunda Guerra Mundial. E a Gazeta do Povo, ela está fazendo 107 anos. Viveu não só a Segunda Guerra, mas ela existe, ela é mantida por conta das suas convicções. A Gazeta, ela dá prejuízos e os donos da Gazeta, por ter uma visão cristã de mundo, de ser sal da terra, luz do mundo, têm mantido. Mas a gente não sabe até quanto, por isso o seu apoio é fundamental. Saiba que você, que faz parte dessa comunidade da Gazeta, você ajuda ela a seguir existindo. E ela é absolutamente transparente em relação às posturas, aquilo que ela acredita, de uma forma que você não vai encontrar em nenhum outro jornal. Dá uma olhadinha comigo nisso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Gazeta do Povo, Convicções. Aqui você vai encontrar todos os posicionamentos da Gazeta, que apresentou as convicções, poder da razão e do diálogo, dignidade da pessoa humana, o alcance da noção de dignidade da pessoa humana, defesa da vida desde a concepção, ética e vocação para excelência, valor da família, importância do casamento. Gente, isso aqui vale a pena você ler simplesmente por uma questão de princípios de vida. Valorização da mulher, finalidade da sociedade e o bem comum, princípio da subsidiariedade, que diz que o Estado não tem que ficar se metendo em tudo na vida, os responsáveis pelo bem comum, empresas, qual a finalidade das empresas, valor da comunicação, valor da democracia, Estado de Direito de verdade, né, não de mentira, cultura democrática, finalidade do Estado do governo, limites da ação do Estado, que é princípio da proporcionalidade, Estado laico, legislação sobre o casamento, liberdade de expressão e muito mais. É ou não é algo totalmente diferenciado que está fazendo 107 anos. Meus parabéns à Gazeta do Povo, ao time, à equipe, aos proprietários, aos gestores, a todo esse time que permite isso tudo existir. Você ter acesso a uma informação independente como essa que eu vou te trazer agora sobre um assunto muito instigante dessa semana, que é o que a gente vai ver nessa semana, um barraco no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ameaçou Fachin na imprensa. Gente, é hoje. Dia 2 de fevereiro é o dia em que o STF retoma seus trabalhos em Brasília no meio da sua maior crise da história. Com a população absolutamente em chamas contra o Supremo, como bem disse a ex-ministra do STJ e caçadora de juiz corrupto Eliana Calmon em uma entrevista recente que ela deu para a BBC. E como não poderia deixar de ser, a volta do Supremo das férias acontece com muita intriga, traição e ameaças explícitas. Ela, Daniela Lima, lembra dela? Uma das principais porta-vozes, vocalizadoras da vontade, dos pensamentos, dos desejos dos ministros do Supremo na imprensa. Ela, Daniela Lima, veiculou uma ameaça absurda de Gilmar contra Fachin. E mais, quem que vai ganhar essa briga entre o código de ética do Fachin e o Gilmar Paluz, hein? Vamos entender tudo isso agora. Dá uma olhadinha, começando por aqui, ó. Olha aí comigo. Hoje vai acontecer a primeira sessão solene do Supremo do ano. E ela promete fortes emoções com o ministro Fachin, presidente do STF, se equilibrando ali na corda bamba. De um lado, ele tem que resolver o pior escândalo da história do tribunal, com o Toffoli na frente da relatoria do Master e o Moraes debaixo de suspeitas. E de outro lado, ele não quer irritar os seus colegas ministros. O que vai acontecer se ele fizer um discurso que valide as críticas que a sociedade e a imprensa têm feito, e com muita razão tem feito, contra os abusos, as ilegalidades e as decisões esdrúxulas de vários ministros. Abusos, ilegalidades e aberrações de quem, Deltan? Tem um especial destaque aí para o próprio Toffoli e o Moraes, que é o campeão das ilegalidades, mas também o próprio Gilmar Mendes e o Flávio Dino. Flávio Dino, o homem que queimava livros. E aí o ministro Fachin, em uma entrevista ao Globo dada para tentar estancar essa crise, disse algo muito forte que nós vamos ver hoje se vai se concretizar ou não. Disse isso aqui, ó: não vou cruzar os braços, doa a quem doer. Foi o que afirmou Fachin ao ser questionado sobre a atuação do Toffoli. E aí, meus amigos? É aí que surge ele. Quem? Gilmar Mendes, com uma ameaça explícita e pública contra Fachin. A ameaça de um verdadeiro barraco no Supremo hoje. A Daniela Lima disse hoje que o ano judiciário pode começar com um verdadeiro barraco e que tudo vai depender do discurso que o Fachin vai dar para abrir os trabalhos do judiciário.
Se o Fachin fizer um discurso para fora, para a sociedade civil, para a imprensa, que cobram transparência, legalidade, um código de ética para o Supremo, aí o bicho vai pegar. Os ministros querem o contrário, querem que o Fachin faça um discurso de defesa corporativista dos ministros contra tudo e contra todos. Segundo a Daniela, preste atenção nisso. Se o Fachin resolver fazer um discurso para fora, fazendo uma autocrítica do Supremo, validando as críticas à sociedade e da imprensa contra o Toffoli, por exemplo, o Gilmar Mendes ele vai pedir a palavra, diz a Daniela Lima, Gilmar Mendes vai pedir a palavra e vai arrumar um barraco no STF com o Fachin, com todo mundo. Será que a gente vai ver mais uma briga épica como aquelas que a gente via do Barroso e do Gilmar Mendes, daqueles bons tempos do Supremo? Ó, só nos resta aguardar para ver se o Gilmar vai cumprir a ameaça. Mas uma outra ameaça ele já cumpriu, gente. Vai ter Gilmar Palusa nesse ano, sim. E se você reclamar, você vai parar no inquérito do fim do mundo, viu? Então, ó, fica caladinho aí, entendido? Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo, ó. Em meio ao escândalo no STF, Gilmar Palusa 2026 está confirmado, confirmadíssimo. É ou não é um escárnio com a cara do povo? Dá uma olhadinha só nisto daqui, ó. Em meio a uma sucessão de escândalos envolvendo o STF e a crescente pressão pela criação de um código de conduta para magistrados, a 14ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa em sua edição 2026, será realizada normalmente. Tá tudo normal, tudo bem aqui no Brasil. De acordo com informações divulgadas nas redes oficiais do evento, o encontro ocorrerá nos dias 1º, 2º e 3º de junho, em Portugal. A mudança de data, tradicionalmente em julho, foi feita para evitar o conflito com o calendário da Copa do Mundo. É claro, né, gente? Ninguém é de ferro, afinal, até mesmo os ministros do Supremo precisam ir assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Só não sabemos ainda se vai ser em casa ou se vão pegar aí algum jatinho para viajar com os advogados dos investigados, com os próprios investigados, com banqueiros, com fraudadores do INSS. Eles podem querer mesmo ir presencialmente lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, nós não temos notícia de que o Trump reverteu o cancelamento dos vistos dos ministros. Mas como nós sabemos, por exemplo, o Toffoli, ele já foi ver a final da Champions League lá em Londres, com seguranças pagos pelos meus e seus impostos. E ontem mesmo, Moraes e Dino foram assistir a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no final da Supercopa Rei 2026. Olha aí os dois aí, ó, juntinhos, ó. Moraes, Flávio, tá tudo normal, tudo bem na nossa república. Nenhum escândalo aí pra se preocupar. Gente, ministro do Supremo, como vocês veem, também é gente, né? Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece o nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada. Olha, gente, se acontecer mesmo a perda da patente do ex-presidente Bolsonaro e